E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe, sou estudante de Engenharia Civil da UFMG e hoje eu quero estar ensinando para vocês resistências materiais. Hoje será a primeira aula e mostrarei o conceito de tensão. Aqui aprenderemos tensão normal, tensão de cisalhamento e tensão de esmagamento. Primeiramente, por que a gente vai aprender tensão, né? Por que não apenas continuar com o conceito de força que a gente aprendeu no ensino médio? Imagine uma viga comum. E eu te pergunto, quanto você acha que ela aguenta? 100 kN? 10 kN? Não dá para saber. Depende muito da sua forma geométrica. Então o que a gente faz é estudar as tensões. Nada mais é uma forma de analisar que já inclui a estrutura, a área da estrutura. Tá? Então é muito mais fácil a gente analisar se ele aguenta ou não a carga. Então a primeira tensão que a gente vai estudar é a tensão normal. A tensão normal ela gera um alongamento ou compressão da estrutura. Então vamos pegar aqui duas forças que estão sendo aplicadas numa área transversal, tá? Transversal à força. Então, essa força que nós temos aqui da tensão normal, ela está seguindo o eixo centroidal da estrutura. E por causa disso, a gente consegue fazer a seguinte dedução. Peguemos aqui um corte, seção transversal, de área A, e vamos analisar como ela está se comportando. Se nós formos analisar, tem várias reações na estrutura, porque como a estrutura ao todo está em equilíbrio, então todo ponto está em equilíbrio. E se nós fizermos um corte, e ainda assim tendo essa força, e analisarmos isso, como a estrutura está em equilíbrio, todas essas forças que estão uniformes na área, podemos falar que a somatória delas é igual à força. Que força? A força que nós chamamos de carga axial. E a força, esse Fzinho, é chamado de reação interna. Força interna, tá? Para poder tornar a estrutura estável. E qual a definição da equação da tensão normal? Tensão normal nada mais é do que a força pela área no qual está sendo aplicada. É bom a gente reforçar que a força ela é perpendicular à área, ela é normal. Então, por isso, chamemos esta força de normal, a carga axial. Então, melhorando isto, temos que força normal dividido pela área. E qual a sua unidade? Sua unidade de medida nada mais é do que força que Newton dividido pela área, que é metro quadrado. Por definição, isto é Pascal. Então, peguemos um exercício aqui para entender como funciona essa tal de tensão normal que a gente está trabalhando. Tá? Então, vamos falar que nós temos esta área da seção e que está sendo aplicada uma força F, que é normal, de 100 kN. Por simplificação, nós podemos dizer que essa uniformidade de força interna pode ser reduzida a uma única força F. Isso porque, como eu havia comentado antes, ela está centrada no eixo centroidal da estrutura. Então, a tensão normal, neste caso, será força, que é 100 kN, que é 100 vezes 10 ao cubo, newtons, dividido pela área, que é 4. Então, nós temos que tensão normal será 25 vezes 10 ao cubo, newton, por metro quadrado. Isso é igual a 25 quilopascal. Quilo, porque nós temos 10 ao cubo. Então, aproveitando, vou explicar aqui para vocês as conversões mais utilizadas na área de resistências materiais. São 3. Quilopascal, que eu já expliquei, que é 10 ao cubo pascal. Temos o mais utilizado, que é megapascal, que é 10 a sexta. Isso é muito importante lembrarmos.
e nós temos gigapascal. Pode aparecer em algumas questões, que é 10 a nona pascal. Então, essas são as conversões mais utilizadas. E outro ponto que eu queria trazer para vocês é reforçar novamente essa questão da simplificação que nós estamos fazendo em relação às reações internas, porque essa área que nós estamos pegando, ela tem que ser centrada em relação ao seu comprimento. Então, essa área aqui está literalmente dividindo a estrutura no meio. Que caso a gente pegue uma área aqui, o que acontece na verdade, né? Essa força, ela puxa a estrutura desta maneira. Ela não puxa para frente, como um paralelepípedo. Não, ela distorce formando uma ponta. Porque aqui a pressão vai estar concentrada nessa ponta, não aqui nos cantos. Tá? Então, eu queria falar isso. E outra coisa, como que a gente vai saber se a tensão é positiva ou negativa? O que é uma tensão positiva e negativa? Nós temos dois tipos de tensão. Temos tensão da forma de tração, isto é, aqui no qual ela alonga a estrutura, sigma maior que zero, tensão normal maior que zero, e o contrário, que é compressão, no qual a estrutura fica comprimida. Então, sigma menor que zero. Então, caso a força esteja virada para dentro da estrutura, a gente vai estar comprimindo ela. Sigma maior que zero. E tração é puxar qualquer estrutura que vai deformar ela positivamente. Compreendida a tensão normal, podemos já passar para a tensão de cisalhamento. Diferente da tensão normal, na tensão de cisalhamento, a força ela não está centrada no eixo centroidal. Não. Ela está desta maneira. Essa força, que eu chamarei de F, ela vai gerar um rompimento na estrutura. Tá? Então, vamos pegar aqui a estrutura rompida. Vamos colocar essa força F. Assim como eu fiz no outro, vamos meio que fazer um corte aqui da seção, tá? Então, como temos uma força aqui F, por equilíbrio, temos que ter uma outra interna, de F também, que nesse caso a gente chama de V. Esse V é conhecido como força cortante. Força cortante, força de cisalhamento. Tá? Então, o que ele faz, a força, ele vai romper a estrutura. E diferente da tensão normal, a área ela não é perpendicular, ela é normal, a força. Ela é paralela. Então, é como vendo uma visão 2D, 3D aqui, nós temos esta área A, e a força ela está como se estivesse raspando. Tá? Ela está tangente. Ok? Então, por definição, a gente só vai aprender aqui, na verdade, a tensão de cisalhamento média. Por que média? Porque ela varia muito de estrutura. Tá? Ela não é uma coisa uniforme. Aqui não é o mesmo valor que aqui. Então, a gente pega o médio. Então, temos que a tensão de cisalhamento média é força, e nesse caso nós temos a força cortante V, dividido pela área paralela a ela, A. E do mesmo jeito, a sua unidade é Pascal. Não o suficiente, vamos aprender cisalhamento duplo. Ele é muito comum em engastes. Tá? Então, vamos pegar um peso da estrutura, eu vou chamar de peso P, e por reação, por somatória de força, temos que as reações serão meio P e meio P. E isso irá produzir dois rompimentos nesse caso. Um aqui, um aqui. Então, vamos pegar apenas um lado do qual rompeu, tá? E nós temos a força P sobre 2. Por equilíbrio, nós temos o V aqui, que será P sobre 2. Então, no cisalhamento duplo, nessas áreas aqui, nessas seções, temos que
tensão de cisalhamento médio vai ser a força, que é V sobre área, que será metade do caso visto anteriormente, do cisalhamento simples. Então, nós temos P sobre 2A. No caso acima, isto era P sobre A. Então, aqui a gente pode compreender que quanto mais bases para essa viga aqui, melhor será distribuído o cisalhamento. Melhor será o esforço na estrutura. Então, vamos pegar um exemplo aqui para a gente compreender melhor o cisalhamento duplo. Temos aqui o engaste, no qual seu peso é de 20 kN. Então, por somatória de força, as duas reações são iguais, nós temos 10 kN em cada um. E a nossa área paralela, tangente, é 200 cm². Então, vamos fazer os cálculos aqui. Tensão de cisalhamento média é a força. Então, a gente sabe que terá dois rompimentos, um aqui, um aqui. Então, o que a gente vai calcular é um dos rompimentos, mas na verdade são dois, tá? Então, tensão de cisalhamento médio será força, 10 kN, que é 10 a quarta newtons, dividido pela área, que é 200 cm². Como a gente sabe, né, que 1 metro é igual a 100 centímetros, podemos dizer que 1 centímetro quadrado é 10 a menos 4 metros quadrados. Então, coloquemos aqui para deixar no sistema internacional. Então, tensão de cisalhamento médio será, já posso passar esse para cima, multiplicar em cima e embaixo por 10 a quarta. Então, nós temos 10 vezes 10 a sétima, dividido por 2 vezes 10 ao quadrado. Então, nossa tensão de cisalhamento médio nada mais é do que 5 vezes 10 a quinta Pascal, que também é meio megapascal. Então, não tem segredo. O que a gente aprendeu até agora. Tensão normal é uma tensão perpendicular à área no qual nós estamos estudando. Isso gerar uma deformação do tipo de esticamento ou comprimento, compressão. E a tensão de cisalhamento, ela irá gerar um rompimento na estrutura. Ela irá quebrar a estrutura. Tá? É muito importante a gente ver essa tensão de cisalhamento, que a gente vai ver mais para frente que o concreto, ele é um material do tipo frágil. E ele é muito sensível a essa tensão de cisalhamento. Muito sensível. Diferente, por exemplo, do aço. Tá? E por último, temos a tensão de esmagamento. O que é a tensão de esmagamento? Eu quero trazer uma foto aqui para gente, para vocês entenderem melhor. Isso tudo aqui. Então, sempre que a gente for parafusar um parafuso aqui, por exemplo, isso irá gerar uma força interna nesta parede aqui. Então, a tensão de esmagamento ela é o resultado de uma força de duas áreas em contato. Tá? Isso é comum em parafuso. Então, vamos pegar aqui um exemplo para a gente ver como é que a gente vai deduzir a equação. Então, vamos colocar aqui força F. Força F, vou chamar de 10 kN, vai? 10 kN. 10 kN. E por somatória de força, a gente sabe que a reação interna é de 20 kN, tá? Porém, vocês concordam que a área no qual a força está sendo aplicada é esta de dentro. É uma área cilíndrica, de um meio cilindro. Mas, para simplificações de cálculos, a gente vai usar esta área retangular aqui, de espessura E da parede, por exemplo, e D, que eu coloquei de diâmetro dessa haste. Então, temos que a tensão de esmagamento é muito parecida com a normal, porque ela está normal à superfície no qual ela está sendo aplicada. Então, nós temos que vai ser força por área. Que força? 20 kN aqui, por exemplo. Eu vou chamar ela de F também ainda.
E a área é E vezes D, tá? Então, é apenas isso. A tensão de esmagamento é um resultado de contato entre duas superfícies que estão sendo forçadas. Então, aprendemos aqui hoje tensão de esmagamento, cisalhamento simples e duplo. Lembrando que todas as unidades são em Pascal, unidade internacional, e a tensão normal. Certo? Então, essa foi a aula de hoje. Mais à frente eu vou fazer uns exercícios para a gente aprender junto como é que está funcionando isso. E é isso. Obrigadão e até a próxima.